Começamos aí o ano, estamos aí bem no início. A gente passa pela cidade, tem muitos lugares ali que estão meio fechados, né? Parece que o povo ainda está naquele ritmo de festa. Órgãos públicos devem estar fechados ainda, né? Então tem muitas, vamos dizer assim, muitos lugares que ainda estão em ritmo de descanso. Mas nós estamos aqui buscando a Deus. Como eu disse, a gente não tira férias de igreja, meus irmãos. A gente não tira férias da fé, a gente não tira férias de Deus. A gente pode tirar férias do trabalho, a gente pode tirar férias da escola, mas de Deus não tem jeito, porque a nossa relação com Deus é diária, né? E o nosso compromisso de adorar a Deus é em todo o tempo. E se nós temos a condição de estar na casa de Deus para adorá-lo, a gente tem que estar. Por quê? Porque primeiro que Deus espera receber a adoração daqueles que Ele salvou, daqueles que Ele criou. Ele espera receber a adoração de mim e de você. Por quê? Primeiro Ele nos criou, depois Ele nos salvou. Então Deus espera a salvação de nós como manifestação de gratidão e exaltação a Ele pela obra que Ele fez em favor das nossas vidas. E eu nessa noite quero falar com vocês sobre vivermos um novo tempo de maravilhas com o Senhor. E para a gente poder pensar sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Em algumas versões está escrito assim: a pesca maravilhosa, o tema desse capítulo. Em outros talvez esteja escrito os primeiros discípulos. Quem tem a Bíblia aí que está escrito a pesca maravilhosa? Ninguém? E os primeiros discípulos? Opa, a irmã Margarete aqui, ó, a pesca maravilhosa. Então na Bíblia da irmã Margarete está essa versão, que o título é a pesca maravilhosa, né? Porque foi uma pesca maravilhosa mesmo. E nós vamos estar discorrendo sobre esse texto nessa noite, para pensarmos sobre um novo tempo de maravilhas com o Senhor. Eu quero profetizar na sua vida que 2026 pode ser um novo tempo de maravilhas com Deus. Amém? Quem recebe? Pode ser um novo tempo de coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias. Primeiro, o que é maravilhoso? Você vai pensar qual o significado dessa palavra maravilhoso? Maravilhoso ou maravilhosa é tudo aquilo que transcende aquilo que é natural, as situações da esfera humana. É tudo aquilo que vai além do que é natural. É tudo aquilo que atinge o padrão de excelência. É tudo aquilo que atinge o padrão de sublime ou de sublimidade. Maravilhoso. Quando você fala em algo maravilhoso, está falando em algo sublime, em algo que atingiu o padrão de excelência, em algo que muitas vezes se torna até incomparável. Por isso que Jesus, ele é chamado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, quando ele fala de Jesus, ele fala que o seu nome será maravilhoso. Porque Jesus é tudo isso, né, irmãos? Ele é sublime, ele é excelente, ele é incomparável. E aqui nós estamos falando de coisas maravilhosas. Por quê? Por que essa pesca foi maravilhosa? Porque ela aconteceu totalmente fora dos padrões daquilo que é natural. E nós vamos estar lendo aqui o texto para a gente entender isso. Então diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Simão aqui é Pedro, tá? Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, ou ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, o que aconteceu aqui? Uma rápida explicação para contextualizar os irmãos sobre o que aconteceu nesse episódio. Jesus ele vai para a praia e chegando lá ele encontra dois barcos e havia uma grande multidão, porque Jesus estava falando com a multidão e a multidão era muito grande e ele já não tinha mais aonde ficar para poder falar com a multidão. E então ele pede para Simão Pedro para que Simão deixe ele entrar no barco dele. E aí ele diz para Simão: afaste um pouquinho o barco da praia, porque eu fico em cima do barco e a multidão fica na praia. Eu continuo falando com a multidão. Só que o que aconteceu aqui antes de tudo isso? Antes de tudo isso, Pedro, durante a noite, ele reuniu alguns companheiros de pesca, preparou a sua praia de pesca, porque quem pesca com rede tem que pescar de noite, porque à noite os peixes vêm para a superfície, né? Então, de dia, sol, barulho, os peixes vão para o fundo. Então, o peixe não fica na superfície da água de dia. Então, quem quer pescar e vive da pesca, precisa pegar muitos peixes para poder realmente ter a condição de vender uma boa quantidade de peixes e assim ter um bom retorno financeiro, precisa pescar de noite. Então Pedro era um pescador profissional, ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele foi e aquela noite ele jogou a rede, a tarrafa, tudo que ele tinha, ele jogou a noite inteira. Então imagina você pegar uma rede, prepara aquela rede e joga, esperando que venha peixe, não vem. Você puxa aquela rede, aí você tem que preparar ela todinha de novo e jogar de novo. Imagina você fazer isso a noite toda. A gente fala que dá até leve, né? Excesso de, vamos dizer assim, problema por excesso repetitivo. Poderia dar uma bursite, uma dor no ombro, sei lá. Mas ele fez isso a noite inteira e não pegou um peixinho sequer. Aí de manhã, amanhecendo o dia, ele vai para a praia com o seu barco, com aquela rede vazia, mas cheia de galhos, de folhas, que com certeza estava grudada na rede, e ele vai ali lavar as redes, para poder fazer o que, irmãos? Dormir. E quem trabalha a noite inteira, chega de manhã, está exausto, está acabado, está cansado. Só que na hora que ele pensa que ele vai dormir, chega Jesus e fala: me empresta o seu barco. E aí Jesus entra no barco dele e começa a pregar. E Pedro atende ao pedido de Jesus. E aí, irmãos, à medida que ele vai permitindo que Jesus vá usando ali o seu barco, chega uma hora em que Jesus olha para ele e diz: Pedro, volta para o mar e lança as redes. Pedro diz: mas Senhor, nós fizemos isso a noite inteira e não pegamos nada. Aí naquele momento, irmãos, eu imagino que dá aquela pausa, né? Senhor, nós fizemos isso a noite inteira, um ambiente propício para pegar peixe. O Senhor está mandando a gente ir agora jogar a rede durante o dia.
Mas só que ele diz o seguinte: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E aí ele vai para o mar e joga a rede. Para surpresa dele, a rede fica cheia de peixes, de maneira que parecia que ela ia se romper de tanto peixe que ele pegou. E eles tentaram colocar todos aqueles peixes no barco e não cabia, tiveram que chamar um outro barco e encheram 2 barcos de peixe. E parecia que os barcos iam afundar de tanto peixe. Então, por isso, em algumas Bíblias, algumas versões bíblicas, o tema que é dado nesse texto é a pesca maravilhosa, porque foi uma pesca maravilhosa, foi algo além do normal, foi algo além do natural. E aí Pedro, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Porque Pedro, com certeza, ele não estava dizendo: eu duvidei do Senhor. Quando o Senhor foi me jogar a rede, no meu íntimo eu duvidei, eu não confiei que ia dar certo, mas agora eu estou vendo com os meus olhos que o Senhor é verdadeiramente o Messias, Filho de Deus. E aí Jesus diz: calma, Pedro, eu não vim aqui só por causa dos peixes, eu vim aqui por causa de você. A partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens, de almas, de pessoas. E olha só como é que encerra. Eles deixam todos os peixes na praia, que valia muito dinheiro, muito dinheiro. Irmãos, 2 barcos cheios de pesca naquela época, eles arrecadariam ali dinheiro para meses ali, sabe? Era um valor muito alto em termos financeiros. Só que eles pegam e deixam os barcos cheios de peixe e vão seguir a Jesus. É assim que termina. Então foi maravilhoso o que aconteceu ali. E a minha proposta para você nessa noite é vivermos um novo tempo de maravilhas com Deus. Olhando para esse texto, eu acredito, irmãos, que assim como Pedro viveu essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, que mudou as circunstâncias da sua vida, mudou a sua vida, mudou o seu destino, mudou a sua vocação, mudou tudo, irmãos. A partir desse momento aqui, houve uma mudança profunda, tremenda, e uma mudança, irmãos, que não pôde ser desfeita na vida de Pedro. Tudo mudou a partir desse momento. A pesca maravilhosa foi o momento que Deus usou para mudar completamente a vida de Pedro. E eu quero crer, irmãos, que tem coisas maravilhosas da parte de Deus, que Ele vai fazer, que vai trazer mudanças maravilhosas na sua vida, mudanças maravilhosas na sua casa, mudanças maravilhosas na vida da sua família. Mas para que nós possamos viver essas mudanças, algumas coisas nós precisamos entender. E a primeira coisa que nós precisamos entender é a seguinte: que situações de frustração e de tristeza nem sempre são situações negativas. Olha só, se você quer viver coisas maravilhosas com Deus, entenda que nem sempre frustrações e tristezas que você vai passar são situações negativas, mas às vezes elas são oportunidades criadas por Deus para atrair a sua atenção para Ele e para conquistar o seu coração. Amém? Irmãos, Pedro passou por uma situação frustrante, Pedro passou por uma situação triste, ele passou por uma noite inteira de uma pescaria que não deu certo. Ele fez tudo certo para dar certo, mas mesmo ele fazendo tudo certo para dar certo, deu errado. Deu errado. Ele não conseguiu pescar, ele não conseguiu apanhar os peixes que ele queria à noite, no momento que ele saiu de casa para pescar. E eu pergunto para os irmãos: por que será que ele não conseguiu pescar? Porque não era o momento? Porque ele não era um bom pescador? Pois eu vou responder para os irmãos: não tem nada a ver com isso, irmãos. O problema não era o momento, o problema não era a sua habilidade como pescador. Ele não pescou aqueles peixes à noite porque Deus não deixou.
Às vezes existem situações na sua vida que não acontecem porque Deus não deixou, porque Deus não permitiu, porque Deus quis que você passasse por aquela situação frustrante, por aquela situação de tristeza, que aparentemente a gente não gosta de passar. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em alguém que sempre vai fazer as coisas para nos trazer felicidade, para nos trazer alegria, para nos trazer regozijo. A gente não pensa em Deus como alguém que vai fazer algo para trazer tristeza ou para trazer frustração para o nosso coração. Mas o fato é que, se você olhar com toda a honestidade para esse texto, você vai ter que reconhecer que Pedro não pescou de noite porque Deus não deixou, porque Deus não permitiu que ele pescasse à noite. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: nem sempre Deus vai fazer tudo o que você quer, nem sempre Deus vai fazer as coisas do jeito que você quer, porque muitas vezes existem propósitos ocultos por trás das situações da nossa vida que nós não estamos vendo, que estão escondidos aos nossos olhos, mas que não estão escondidos aos olhos de Deus. Pedro passou por uma situação triste, frustrante, decepcionante, de propósito. Deus permitiu que ele passasse por aquilo de propósito, para que ele saísse daquela situação e ele aprendesse a viver a experiência de superar aquela situação, ou de conseguir aquilo que ele queria, não mais na força do braço do homem, mas na força do braço de Deus. Por que muitas vezes você passa por frustrações, por tristezas? Porque Deus está querendo ensinar para você algo que Ele quer ensinar a todos nós todos os dias, que é na dependência dEle que as coisas que nós precisamos vão chegar nas nossas mãos. Amém? Na dependência dEle. Quando a gente depender mais dEle do que de nós mesmos, é que nós vamos receber aquilo que nós precisamos. Porque Pedro, irmão, se Pedro pescasse tudo que ele gostaria de ter pescado naquela noite, o plano de Jesus não daria certo. Por quê? Porque se Pedro pescasse tudo que ele queria ter pescado à noite, o barco dele estaria como? De manhã, cheio de peixe. Como é que Jesus ia subir num barco cheio de peixe? Os irmãos conseguem entender isso? Para Jesus usar aquele barco tinha que estar vazio. Aquele barco tinha que estar vazio. Jesus tinha um propósito. Ele queria usar o barco de Pedro. E para que Jesus pudesse entrar naquele barco, ele tinha que estar vazio. E isso, irmãos, nos traz a seguinte mensagem: quando nós conquistamos as coisas pelas nossas mãos, pela nossa capacidade humana, nós não buscamos a Deus. Não existe espaço para Deus na nossa vida, como não existiria espaço para Jesus naquele barco, porque aquele barco estaria cheio das conquistas que vieram pelas mãos de Pedro. Jesus não teria espaço para entrar naquele lugar, naquele barco. E a vida nos ensina que quando nós estamos bem, quando nós estamos com o nosso barco cheio, com o nosso celeiro cheio, a gente não lembra de Deus, a gente não busca Deus. Mas quando o nosso barco está vazio, quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados porque as coisas que nós gostaríamos que acontecessem não aconteceram, e o nosso barco está vazio, e o Senhor entra no nosso barco, e Ele faz um milagre dentro do nosso barco, e Ele traz para dentro do nosso barco aquilo que a gente quer e precisa receber. Ele nos supre, Ele nos provê de maneira sobrenatural, Ele faz um milagre para encher o barco que está vazio. A gente se rende a Ele. A gente se rende a Ele. Por quê? Porque a gente é obrigado a reconhecer que Ele foi a pessoa que fez a solução chegar, a solução entrar na nossa vida. Foi Ele que encheu o barco que estava vazio. Eu quero dizer para você nessa noite, às
Às vezes nós queremos fazer as coisas acontecerem pela nossa força, do nosso jeito, sem buscar a Deus, sem nos submetermos à vontade de Deus. E aí Deus começa a tratar com a gente. Ele começa a trabalhar para que o nosso barco não fique cheio. Ele começa a trabalhar para que aquilo que a gente planeja não dê certo, para que a nossa atenção se volte para Ele. Amém, igreja? Nós somos assim, irmãos. A gente perde a capacidade de colocar a nossa atenção em Deus muito rapidinho. Muito rapidinho a gente se concentra em outras coisas. Muito rapidinho a nossa atenção vai para outras direções, menos para Deus. E hoje, por exemplo, a gente pode fazer uma análise disso olhando para a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Quantos poderiam estar aqui hoje, colocando a sua atenção em Deus, buscando trabalhar essa questão da dependência de Deus no seu coração, se aproximando mais de Deus no ano novo, aproveitando uma oportunidade de cultuar a Deus para se aproximar de Deus, para aumentar a sua fé através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas quantas pessoas estão preocupadas hoje em encher os seus corações de fé, encher os seus corações da presença de Deus, encher os seus corações do Espírito Santo? Só vocês que estão aqui. Muitos outros poderiam estar aqui, mas por que não estão? Porque talvez o barco de suas vidas esteja cheio com outras situações, e aí Jesus não está cabendo. Então no barco de Pedro, Jesus coube porque o barco estava vazio. Para que o Senhor possa preencher áreas da nossa vida, Ele precisa encontrar um espaço que Ele caiba. Ele precisa encontrar um espaço onde a presença dEle encontre guarida. Tem como você colocar água num copo que está cheio de óleo? Hein, Cecília? Tem como colocar água num copo que está cheio de óleo? O que tem que fazer? Tem que tirar o óleo para colocar água. Tem que substituir um produto para colocar o outro. Então, o plano de Jesus naquela manhã era mostrar para Pedro que muitas vezes tristezas e frustrações são permitidas e mais, vou dizer mais, não são apenas permitidas. Às vezes Deus te dá uma frustração, às vezes Deus faz a frustração chegar na sua vida, para que você possa aprender que é nele e através dele que aquilo que você precisa virá até você. Naquele dia, a intenção de Jesus não era conquistar os peixes, era conquistar o coração de Pedro. Era conquistar o coração de Pedro. Era como se ele estivesse ali dizendo: Pedro, toda essa peixaiada aqui que nós pescamos tem um objetivo: conquistar o teu coração. Na realidade, Jesus estava ali não só para trazer uma grande pescaria, que traria ali uma visão a todos do seu poder, da grandeza do seu poder em fazer milagres e maravilhas. Ele estava ali para conquistar o coração de uma pessoa que ele queria que se tornasse seu discípulo e posteriormente se tornasse seu apóstolo. O que o Senhor tem que fazer para conquistar o teu coração? Fazer você passar uma noite de frustração, uma noite de tristezas, levando você a pensar: nossa, mas por quê? Por que eu estou passando por essa situação? Eu fiz tudo certo, eu agi da maneira certa, eu fiz como deveria, mas não aconteceu o que eu esperava. Como você reage quando você planeja, faz tudo certo e o que você espera não acontece? Qual é a sua reação? Porque a gente quer sempre ouvir uma palavra assim: faz desse jeito, aquela fórmula mágica,
faz assim, mexe assim, vai assim, que vai acontecer assim. E muitas vezes não é assim. Não existe uma fórmula mágica quando se trata de Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E aquela frustração, aquele sentimento de perda daquilo que não veio, aquele sentimento de fracasso, daquilo que foi tentado ser alcançado e não foi, Deus permitiu. Era um clima que Deus queria criar para conquistar o coração daquele pescador. Muitas vezes Deus precisa criar um clima na sua vida para te conquistar, para dizer: eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui olhando por você, eu quero entrar na tua vida, eu quero caminhar do teu lado, eu quero ser seu Deus, eu quero ser seu companheiro, eu quero ser seu amigo. Mas para isso, você precisa ver em mim aquele que vai te dar de maneira sobrenatural aquilo que você não conseguiu pelas vias naturais. Aquilo que você não conseguiu de maneira natural, eu vou te dar de maneira sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que está acima do natural. E eu quero dizer para você, querido, o meu Deus, o teu Deus, Ele é sobrenatural. Ele faz coisas sobrenaturais. Ele trabalha no sobrenatural para trazer para nós aquilo que naturalmente não veio. Então existem coisas que Deus vai fazer de forma sobrenatural na tua vida em 2026, amém? Você olha e vai falar: mas como? Deus fala: eu sou Deus do sobrenatural, eu trabalho no sobrenatural. Ele é Deus do sobrenatural, a gente não pode perder isso de vista na nossa vida. Então, para vivermos um novo tempo de maravilhas com o Senhor, primeiro a gente tem que entender que situações de frustração, de tristeza, nem sempre são negativas. Às vezes são oportunidades criadas por Deus para atrair a nossa atenção e conquistar o nosso coração. Pastor, 2025 eu me frustrei. 2025, pastor, passei uma situação difícil, de frustração, de tristeza. E agora, pastor? Agora deixa Deus mostrar para você que Ele é Deus. Deixa Ele mostrar para você que aquilo lá que você passou foi só uma experiência para te empurrar para Ele, para te levar para Ele. Porque se o barco de Pedro tivesse cheio de peixes, não ia ter espaço para Jesus entrar naquele barco. Mas como o barco estava vazio, Jesus entrou, porque era plano dele entrar naquele barco e fazer parte da vida do dono daquele barco. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor tem planos para você. Eu sei quais são os planos que eu tenho para vós: planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para a tua vida. Esses são os planos de Deus para a minha vida: uma esperança e um futuro. É como se Deus dissesse: calma, não jogue a toalha, não desanime, eu estou no controle, eu estou fazendo as coisas. Existem propósitos ocultos aos teus olhos, mas que não estão ocultos aos meus olhos. Você não está vendo e você não precisa ver, você precisa crer, porque crendo você verá a glória de Deus. Então você não precisa ver, você precisa crer. Crer, então somente creia, porque Deus fará em resposta à sua fé. Amém, igreja? Quem está recebendo aí? Segundo, quem quer viver coisas maravilhosas com Deus? Pedro viu a pesca maravilhosa. Eu estou profetizando que você vai viver coisas maravilhosas com Deus em 2026. Segundo, se você quer viver coisas maravilhosas com Deus, creia que é melhor desabafar, falar com Deus sobre as nossas frustrações, do que tentar caminhar decepcionado e calado. Vou repetir: se você quer viver coisas maravilhosas com Deus, creia que é melhor você desabafar, pôr para fora suas decepções, do que querer caminhar decepcionado, calado. O calado sofre mais do que aquele que fala, sabia? Porque o calado muitas vezes ele guarda para dentro, e o que fica dentro guardado muitas vezes emperra você por fora.
Vou repetir: o que você guarda e não resolve, te emperra por fora, te amarra por fora. Por isso é melhor você falar, desabafar, colocar para fora, do que implodir para dentro. Aí você não avança. Quando Jesus falou com Pedro, Pedro falou assim: Senhor, nós jogamos a rede a noite inteira, nós tentamos, nós trabalhamos, nós lutamos, nós fizemos, mas não deu certo, não veio o que nós esperávamos. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, nas entrelinhas, tá, irmãos? Senhor, eu fiz a minha parte, mas Deus não fez a dele. Sabe aquelas pessoas que ficam decepcionadas com Deus e tem vergonha de falar, irmãos? Pois é, tem gente na igreja assim. Tem gente decepcionada às vezes com Deus, com o trabalhar de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você estiver assim, você tem que falar com Ele, você tem que colocar tudo na mão dele, você tem que pegar as suas frustrações, principalmente se você está frustrado com Deus. Deus, a minha frustração é com o Senhor, é com a maneira como o Senhor está trabalhando na minha vida, porque eu fiz, eu agi, eu trabalhei, mas a parte que cabia, que estava fora do meu controle, que é a parte do Senhor, não foi feita. Às vezes nós temos que falar com Deus sobre as nossas decepções. Por quê, irmãos? Porque tentar caminhar decepcionado, principalmente decepcionado com Deus, sem falar, você não avança, você fica no meio do caminho. Porque aquilo que, embora você não tenha falado, mas está no teu coração, está lá dentro, sim ou não, irmãos? E aquilo que está lá dentro vai te amarrando, vai te emperrando, vai tirando a sua força, a sua vontade, o seu ânimo, a sua coragem, a sua disposição de caminhar. Foi isso que aconteceu com o povo que Deus tirou do Egito. O povo estava aparentemente caminhando com Deus, mas olhando para trás, olhando para o Egito. Sim ou não, irmãos? O coração deles estava lá atrás. Ou seja, eles estavam vivendo um plano com Deus, mas decepcionado com Deus, decepcionado com o plano de Deus. O que aconteceu? Eles ficaram no meio do caminho. Eles não chegaram no final. Eles não chegaram no destino final. Eles não chegaram na linha de chegada. Eles pereceram no deserto, ficaram no meio do caminho. Eu quero perguntar aqui para você: está todo mundo acordado aí? Quem quer ficar no meio do caminho? Quem quer chegar no destino final? De novo, quem quer ficar no meio do caminho? Quem quer chegar no destino? Muito bem. Então você tem que abrir o seu coração, falar com Deus, porque às vezes Deus, de propósito, está permitindo situações da sua vida, mas não te avisou, não te falou nada, e você tem que caminhar quando Deus não te fala nada, e quando as coisas, ao invés de dar certo, estão dando errado. Você não pode julgar o agir de Deus pelas circunstâncias. Amém, irmãos? Você não pode julgar o agir de Deus pelas circunstâncias. Quando você serve a Deus, conhece a Deus, está fazendo o que tem que fazer e não está dando certo, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para quem Deus é. As circunstâncias estão difíceis, aparentemente não está acontecendo como eu queria, mas Deus é justo e fiel. Amém? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é perfeito. Então algo vai acontecer, algo de bom tem por trás dessa situação que é aparentemente ruim, porque Deus é fiel, porque Deus é bom. Quem acredita que Deus é bom? Irmãos, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é benigno, Deus é amor. Então Ele não permite, sendo amor, Ele não permite você passar por uma situação que te entristece sem ter um propósito bondoso e amoroso sendo trabalhado na sua vida.
Então você tem que carregar isso para dentro do seu coração. Aparentemente, pelas circunstâncias, não está bom, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei quem é Deus na minha vida. Às vezes, nós temos que declarar que Deus é bom e sempre faz o melhor, quando aparentemente isso não está acontecendo. O que a palavra de Deus diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem uma fábula, tá, irmãos? Conta a história de um rei que estava lá no seu reino, e ele tinha um servo, e aonde o rei ia, o servo ia junto. E esse servo, ele era super temente a Deus. Ele era servo do rei, mas antes de ser servo do rei, ele era servo de Deus. E esse servo, ele tinha um lema: Deus é bom e ele sempre faz o melhor. Deus é bom e ele sempre faz o melhor. Certo dia, aquele servo foi com o rei caçar, porque aquele rei gostava de caçar. E o rei deu um tiro num animal, e a espingarda deu um tiro pela culatra, arrancou o dedo do rei. Arrancou o dedo do rei. Aquele servo chegou para o rei e falou: Deus é bom e sempre faz o melhor. O rei olhou para ele e falou: você é louco? Eu acabei de perder meu dedo. Como é que você fala que Deus é bom e sempre faz o melhor? Aí mandou prender o servo. E o servo foi preso. Aí aquele rei passou uns tempos, sarou do dedo, ficou com o dedo a menos, foi caçar numa outra província onde tinha lá uns aborígenes lá, esses índios que comem carne humana, como é que fala? Canibal. Tinha lá uma tribo de canibais. E aí, enfim, o rei foi capturado pelos canibais. Na hora que o rei ia ser servido, feito lá no caldeirão, eles olharam a mão do rei, viu que faltava, e os canibais não comem ninguém imperfeito. Tem que ter todos os dedos, tem que ter todas as partes do corpo. Liberaram o rei. O rei voltou para casa. Aí ele lembrou de quem? Ele lembrou do servo. Deus é bom, sempre faz o melhor. Aí ele voltou agradecendo que ele tinha perdido o dedo, mas não perdeu a vida. Perdi o dedo, mas por causa do dedo que eu perdi, eu não perdi minha vida. Aí ele voltou, tirou o servo da prisão, falou: olha, você estava certo, Deus é bom e sempre faz o melhor. Mas olha só, contigo Deus não foi bom, porque você foi preso injustamente. Você tentou me ajudar, você tentou me falar que Deus é bom e sempre faz o melhor, e você acabou sofrendo injustamente. Ele falou: não, rei, Deus é bom e sempre faz o melhor. Porque se eu não tivesse preso, eu teria ido, e eu tenho todos os dedos da mão. Então, eu teria sido devorado pelos canibais. Então Deus é bom e sempre faz o melhor. Então, essa fábula aqui é apenas para mostrar para vocês que às vezes está acontecendo coisas que a gente não gostaria de passar. Aquele servo não gostaria de ser preso, aquele rei não gostaria de perder um dedo, mas muitas vezes Deus está trabalhando por trás de circunstâncias negativas para nos trazer coisas maiores, bênçãos maiores, providências maiores, que nós não estamos vendo, porque estamos olhando muito para as coisas pequenas que nós estamos perdendo. O que é uma noite de pesca perdida diante de tudo aquilo que Jesus fez por Pedro no dia seguinte, diante de tudo que Pedro se tornou como servo de Deus, como discípulo de Cristo, diante de um grande homem que ele se tornou na história do cristianismo? O que é uma noite perdida de pesca? Nada. Amém, irmãos? Nada. O que Pedro queria naquela noite estava nos planos de Jesus de manhã. Ou seja, de manhã ele conseguiu tudo que ele não conseguiu à noite, e conseguiu numa quantidade muito maior. Eu quero dizer para você que Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando Deus não faz do teu jeito, é porque Ele está fazendo melhor. Fala para o seu irmão aí: quando Deus não fizer do teu jeito, é porque Ele está fazendo melhor. Deus está
fazendo o melhor por você. Deus está fazendo o melhor por você. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, irmão, se nós queremos coisas maravilhosas por Deus, precisamos dar mais espaço para Jesus em nossas vidas. Se você quer mais de Deus, dê mais espaço para Deus na sua vida. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele começou a participar da vida de Pedro, ele começou a entrar em situações da vida de Pedro aonde não estava. O barco pertencia a Pedro, Jesus nunca tinha estado lá, agora Jesus estava lá. Ou seja, aumentou o espaço para Jesus na vida de Pedro. Se você quer mais das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, das vitórias de Deus, das maravilhas de Deus, dê mais da sua vida para Deus. Dê mais do seu tempo para Deus. Dê mais da sua dedicação para Deus. Dê mais dos seus recursos para Deus. Dê mais dos seus talentos, das suas vocações para Deus. Em outras palavras, se dedique mais a Deus e você verá Deus se dedicando mais a você. Porque o nosso problema é que a gente quer muito de Deus, dando pouquinho para Deus. Deus, eu quero muito, hein, Senhor? Eu quero receber muito. Aí Deus fala, eu também quero muito de você. Quero muito da sua dedicação, quero muito da sua entrega. Aí a gente vai lá e dá um pouquinho para Deus. Aumente mais o espaço da sua vida para Jesus. Dê mais espaço da sua vida para Jesus. Quarto, irmãos, mesmo cansado e abatido, permaneça firme no propósito de servir a Deus. Depois de uma noite inteira jogando rede, Pedro estava cansado, abatido, mas ele poderia, irmãos, no momento que Jesus chegou, ele poderia dizer, Senhor, é o seguinte, eu fiquei a noite inteira jogando rede, meu braço está doendo, minhas costas, estou com sono, eu tenho todo o direito de ir para minha casa dormir, porque eu estou cansado, estou acabado, porque foi a noite inteira. E ele poderia ter dito isso para Jesus, irmãos? Ele tinha o direito de dizer isso? Tinha. Ele tinha o direito de dizer isso para Jesus. Mas ele passou por cima do cansaço, ele passou por cima do abatimento, para servir a Cristo. Todos nós temos o nosso cansaço, todos nós temos o nosso momento de abatimento, mas nós não podemos usar isso como desculpa para não servir. Abatidos, cansados, abatidos, mas não destruídos, cansados, mas não desanimados, irmãos, perplexos, mas não desesperados. Irmãos, é assim que a palavra de Deus diz, nós não podemos nos entregar. Deus espera que a gente vença o abatimento, que a gente vença o nosso cansaço para servir a Ele. 2025 foi um ano que todos nós passamos por muito cansaço, muito abatimento, mas nós vencemos 2025, amém, irmãos? Vencemos e já estamos em 2026. Aí vai vir um abatimento e cansaço de 2026, mas eu quero dizer para você nessa noite, pode vir o abatimento, pode vir o cansaço, nessa noite Deus já te envia a força dobrada para resistir. Deus já te envia poder dobrado para vencer o seu abatimento, para vencer o seu cansaço, porque Ele é poderoso para dar força ao cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quero dizer para você, cansado de Jesus, abatido de Jesus, Deus tem força para te dar, já nesse início de ano. Os desafios podem ser grandes, mas o poder de Deus na tua vida é maior, amém? É maior para você vencer, é maior para você triunfar. Tem muita gente aí, fazendo trabalho, doidado aí para abrir caminho. Esse é o mês. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa fazer nada, trabalho nenhum para abrir caminho nenhum.
Porque você tem aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que andar em mim não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu quero dizer para você que você não precisa abrir caminho, você já tem aquele que é o caminho na sua vida. Não é roupa branca, não é comer lentilha, não é o teu alimento que vai fazer as bênçãos de Deus chegar na sua vida. O que vai fazer as bênçãos de Deus chegar na sua vida é a sua fé no Salvador, é a sua fé em Jesus. Amém? Irmãos, caminhando para o fim, se você quer viver coisas maravilhosas com Deus, é necessário que você creia e obedeça a palavra do Senhor, mesmo que isso te leve a contrariar a lógica humana. Jesus chegou para Pedro e disse: lance as redes ao mar de dia, no sol a pino. Peixe não fica na superfície de rio ou de mar de dia. Pela lógica, aquela ação era uma ação infrutífera, inútil, era uma ação que não traria resultado nenhum. E o que é lógica? Lógica é um recurso da filosofia que nos ensina a ter um raciocínio coerente, com base na verdade, para que nós possamos expressar de forma correta a relação de causa e efeito, e possamos entender como as realidades acontecem mediante aquilo que é óbvio e aquilo que é natural. Então a lógica, ela trabalha com aquilo que é natural e com aquilo que é óbvio. Tipo assim, eu jogar essa Bíblia para cima, pela lógica, o que vai acontecer? Ela vai cair, porque existe uma lei chamada lei da gravidade, sim ou não, irmãos? Então se eu jogar, a lei da gravidade vai fazer ela cair, isso é lógico, né? Um homem vai em cima de um prédio, o homem não sabe voar, aí ele pula. Em relação àquilo que é óbvio, em relação àquilo que é natural, o que vai acontecer com esse homem? Vai virar uma massa no asfalto, vai morrer. Sim ou não, irmãos? Isso é lógica. Isso, a lógica te faz entender essas coisas. É o óbvio e o natural em relação àquilo que está sendo feito com base numa realidade humana, né? Então o que aconteceu ali? Pela lógica, não teria peixe. Pela lógica, peixe não estaria de dia no mar para ser pego. Então, pela lógica, vamos embora para casa, vamos descansar, porque nada vai dar certo. Só que Pedro falou: Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei as redes. Aí esquece a lógica, entrou a fé. Entrou a fé. E pela fé, os peixes. Pela fé, os peixes que não foram pegos de noite, foram pegos de noite. Quando as coisas não vierem para você pelo caminho da lógica, elas vão vir pelo caminho da fé. Amém? Vou repetir. Quando as coisas não vierem para você pelo caminho da lógica, elas virão pelo caminho da fé. Pelo caminho da fé. Irmãos, tem lógica você pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar mais de 10.000 pessoas? Tem alguma lógica nisso? Tem lógica você pegar uma varinha, bater o mar, se abrir e o povo passar? Tem lógica, acabou o vinho no casamento, enche lá 6 talhas de água, aí aquela água vai virar vinho. Tem lógica isso, irmãos? Não tem lógica alguma, mas a água virou vinho. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. A varinha bateu no mar e o mar se abriu. Por quê? Porque pela fé tudo é possível ao que crê. Pela fé você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Pela fé as maravilhas de Deus virão até você. É pela fé.
Então, se você quer viver maravilhas com Deus, entenda que não é pela lógica, é pela fé. Pela lógica, às vezes você fala assim: nossa, meu filho, minha filha está longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, parece que não vai voltar. A lógica diz isso. Mas se você crê, Deus vai lá e traz. Amém, irmãos? Pela lógica, você fala assim: nossa, eu terminei 2025 endividado e já tem as dívidas de 2026, né? Os famosos IPVAs, IPTU, etc, etc. Pela lógica, não vai dar. E aí você começa a se preocupar, né? Comece a agir pela fé, comece a crer que Deus vai te dar condição, que Deus vai te dar um trabalho, que Deus vai te dar uma situação da qual o recurso poderá vir até você. Mas não entregue os pontos, porque a lógica está dizendo que não vai acontecer. A lógica disse para Pedro: não vai. A fé disse: vai. Ele preferiu ir pela fé, e pela fé ele venceu. E em último lugar, se você quer viver maravilhas com Deus, coloque o abençoador acima das bênçãos que você recebeu. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: por maior que sejam as bênçãos, o abençoador sempre será maior. Quando Pedro recebeu os peixes, Jesus disse para ele: hoje não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Ali estava um chamado. O Senhor não veio apenas trazer uma bênção, Ele veio trazer um chamado para Pedro. Eu quero dizer para você que Deus não tem somente bênçãos para você em 2026. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser um instrumento de bênção onde você está. Deus te chamou para ser um ganhador de almas, para ser um pregador do Evangelho, para trazer vidas para Jesus. E para que você possa cumprir o seu chamado, você precisa colocar o abençoador acima das bênçãos. Você precisa seguir a Jesus. E na hora que você tiver que deixar a bênção que Ele te deu de lado, para fazer a vontade dEle, você tem que deixar. Senhor, obrigado pela bênção, mas estou deixando agora para poder servir o abençoador. Sirva o abençoador, porque o propósito maior da nossa vida não é receber, mas servir aquele que nos abençoa. Amém? Servir aquele que faz milagres na nossa vida, servir aquele que nos salvou. Então nessa noite eu quero saber quem recebe essa palavra no seu coração. Então vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Feche seus olhos. Pedi para a Nicole dar um fecha e abre aí.